Essa é Anneliese Michel. Nasceu em Neubüffen, no estado federal alemão da Baviera, mas foi criada com as suas 3 irmãs no pequeno município de Klingenberg em Maine. Seus pais, Anna e Joseph Michel, muito religiosos, lhe deram uma educação profundamente católica. Quando tinha 16 anos, Anneliese sofreu uma grave convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Logo, ela também começou a ter alucinações enquanto rezava. Em 1973, ela sofria de depressão, considerando suicídio, e começou a ouvir vozes que diziam que ela estava condenada e que iria apodrecer no inferno. O seu comportamento tornou-se cada vez mais bizarro. Ela andava nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia carvão e insetos como moscas e aranhas e chegou a beber sua própria urina. Depois de ser admitida em um hospital psiquiátrico, a saúde de Anneliese não melhorou. Além disso, sua depressão começou a se aprofundar. Ela começou a ficar cada vez mais frustrada com a intervenção médica, que não melhorava a sua condição. Em longo termo, o tratamento médico não foi bem sucedido, seu estado, incluindo a sua depressão, agravaram-se com o tempo. Tendo centrado toda a sua vida em torno da fé católica, Anneliese começou a atribuir sua condição psiquiátrica à possessão demoníaca. Anneliese tornou-se intolerante a lugares e objetos sagrados, como crucifixos, que contribuiu aos que achavam ser possessão demoníaca. Ao longo do curso dos ritos religiosos, Anneliese sofreu muito. Foram prescritos a ela medicamentos antipsicóticos, que ela pode ou não ter parado de tomar. Em junho de 1970, Anneliese sofreu uma terceira convulsão no hospital psiquiátrico. Neste momento foi prescrito pela primeira vez anticonvulsivantes. O nome desta droga não é conhecido e não trouxe alívio imediato aos sintomas de Anneliese. Ela continuou falando sobre o que ela chamou de faces do diabo, vistas por ela durante vários momentos do dia. Anneliese ficou convencida de que a medicina convencional era de nenhuma ajuda. Acreditando cada vez mais que sua doença era um tipo de distúrbio espiritual, ela recorreu à igreja para que a exorcizassem. Naquele mesmo mês, lhe foi prescrita uma outra droga, a periciazine, que é uma fenotiazina com propriedades gerais semelhantes às da clorpromazina. Periciazine é usado no tratamento de psicoses diversas, incluindo esquizofrenia e distúrbios de comportamento. Em novembro de 1973, Anneliese iniciou o tratamento com Tegretol, carbamazepina, que é uma droga antiepilética. Anneliese tomou o medicamento com frequência, até pouco antes de sua morte. Anneliese fez uma peregrinação a San Damiano com um bom amigo da família, Teyain, que regularmente organizava peregrinações para lugares santos, não reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica. Como Anneliese era incapaz de passar por um crucifixo e se recusava a beber a água de uma nascente sagrada, seu acompanhante concluiu que ela estava sofrendo de possessão demoníaca. Tanto Anneliese quanto sua família se convenceram de que ela estava realmente possuída e consultaram vários sacerdotes, pedindo um exorcismo. Os sacerdotes se recusaram, recomendaram a continuação do tratamento médico e informaram a família que para a realização de exorcismo era necessária a permissão de um bispo. Eventualmente, em uma cidade próxima, se depararam com o vigário Ernstelt, que, depois de ver Anneliese, declarou que ela não parecia uma epilética, e que ele não havia tendo convulsões. Ele acreditava que a menina estava sofrendo uma possessão demoníaca. Alt pediu ao bispo para permitir um exorcismo. Em setembro de 1975, o bispo Joseph Stango concedeu uma permissão ao padre Heinz para exorcizar Anneliese de acordo com o Rituale Romanum de 1614, mas ordenou total sigilo sobre o caso. Heinz realizará a primeira sessão em 24 de setembro. Uma vez convencidos de sua possessão, Anneliese, seus pais e os exorcistas pararam de procurar tratamento médico e colocaram seu destino nas mãos apenas dos ritos de exorcismo. 67 sessões de exorcismo, uma ou duas por semana, com duração de até 4 horas, foram realizadas durante cerca de 10 meses em 1975 e 1976. Em algum momento, Anneliese Michel começou a falar cada vez mais sobre a morte para espiar a juventude rebelde do dia e os padres apóstatas da Igreja Moderna e se recusou a comer. A pedido da própria Anneliese, os médicos não estavam mais sendo consultados. Em 1º de julho de 1976, Anneliese morreu durante o sono. O relatório da autópsia indicou a causa da morte foi desnutrição e desidratação de quase um ano de seminanição, enquanto os rituais de exorcismo eram realizados. Logo após o falecimento de Anneliese, os padres Ernstelt e Arnold Heinz fizeram um comunicado do óbito às autoridades locais que, imediatamente, abriram inquérito e procederam às investigações preliminares. Os promotores públicos responsabilizaram os 2 padres e os pais de Anneliese de homicídio causado por negligência médica. O bispo Joseph Stango, embora tivesse dado autorização para o exorcismo, não foi indiciado pela promotoria em virtude de sua idade avançada e seu estado de saúde debilitado, vindo a falecer em 1979. Joseph Stango foi quem consagrou o bispo padre Joseph Ratzinger, que no futuro se tornaria o Papa Bento XVI. O julgamento do processo,
que passou a ser denominado como o caso Klingenbeer, em alemão, Fall Klingenbeer, iniciou-se em 30 de março de 1978 e despertou grande interesse da opinião pública alemã. Perante o tribunal, os médicos afirmaram que a jovem não estava possuída, muito embora o Dr. Richard Roth, ao qual foi solicitado auxílio médico pelo padre Ernest Schelt, teria feito a afirmação à época que não havia medicação eficaz contra a ação de forças demoníacas. Os médicos psiquiatras, que prestaram depoimento, afirmaram que os padres tinham incorrido inadvertidamente indução doutrinária em razão dos ritos, o que havia reforçado o estado psicótico da jovem, e que, se ela tivesse sido encaminhada ao hospital e forçada a se alimentar, o seu falecimento não teria ocorrido. Ao fim do processo, os pais de Anneliese e os 2 padres foram considerados culpados de negligência médica e foi determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. No YouTube tem alguns vídeos do exorcismo da Anneliese Michel gravados na época.